profecias, tudo que foi dito aqui, vem em direção àquilo que o Senhor preparou para esta noite. Eu não tenho dúvida disso. Então, por isso que eu queria te convidar a pegar comigo a sua palavra, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Enquanto os irmãos vão pegando, eu vou aqui tentando recapitular um pouquinho aí o que Deus já foi falando ao longo desses últimos grupos de oração. Então, no primeiro grupo de oração deste mês, o Senhor trazia aí para nós a continuidade, né, a permanência, continuar a subir, a permanecer com Deus, né? No mês passado nós fazemos um caminho de subida até a montanha, e esse mês nós iniciamos com essa perseverança, de perseverarmos na presença do Senhor, perseverarmos na oração, perseverarmos na busca pelo Senhor. Na semana passada, o tema proposto é para que nós nos deixássemos ser conduzidos pelo Espírito. Eu não estava aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor falou muito nesse sentido, de nós sermos levados por Deus, conduzidos, deixar com que o Espírito ele faça da nossa vida aquilo que ele desejar. E hoje, o que nós vamos partilhar é sobre este Espírito que vem em auxílio à nossa fraqueza. E como eu disse, não precisaria pregar, porque a Edna trouxe aqui que o Espírito Santo vem nos dar força, nos auxiliar na nossa fraqueza, a palavra que a Mônica trouxe, o que a Nonata falou, o que a Lívia falou, tudo que o Senhor trouxe de direção veio nesse sentido, do Espírito que vem em auxílio à nossa fraqueza. E a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que prescuta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Aplauda a palavra de Deus. Irmãos, é engraçado como o Espírito tem trabalhado, e aí isso para nós não é novidade no nosso grupo de oração nesses últimos tempos, dando essa continuidade no nosso caminho, de nos formando de uma forma a buscarmos a santidade, mas de entendermos que o Senhor sempre será o nosso auxílio. Então, a palavra começa dizendo aqui em Romanos que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Por que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza? Porque Deus sabe, e os irmãos vão se lembrar do evangelho de ontem, que Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas ele pergunta para Bartimeu, porque o Espírito prescruta os corações. E quando Jesus termina a fala da cura de Bartimeu, ele não fala para Bartimeu que ele estava curado. Se você perceber no evangelho de ontem, Jesus fala assim, ó: vai, a tua fé te salvou. Jesus não fala que ele foi curado. Você está curado. A sua fé te salvou. Porque o que ele pedia para Jesus era que Jesus o fizesse enxergar. Né? E ontem, né, eu até compartilhei com os irmãos a homilia do padre José Eduardo, que eu participava da missa, e ele falava isso, que Bartimeu pedia para Jesus era que ele pudesse enxergar além do que a nossa visão nos dá a graça de enxergar. Era enxergar dentro de si, de saber quais eram as suas fraquezas, e Jesus dá esta graça a ele. E o que Paulo traz aqui nessa carta aos Romanos é essa certeza de que nós temos de ter, que o Espírito vem em nosso auxílio, irmãos. Porque nós temos, eu vou dizer por mim, eu tenho a mania de começar a minha oração sempre pedindo algo a Deus. E Paulo fala aqui, ó, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir. Nem isso, irmãos.
Às vezes nós estamos com uma tribulação, então nós vamos pedir ao Senhor para que Ele haja naquela tribulação. Mas essa mesma palavra diz que o Espírito prescruta os corações. Então, muitas vezes, nós não precisamos pedir que o Senhor venha intervir em tal situação, porque Ele já está intervindo, porque Ele já prescruta os nossos corações, Ele já sabe o que o nosso coração está desejoso. Então, irmãos, o convite para nós nesta noite é para que nós demos um passo além deste Espírito que vem em nosso auxílio, para que nós passemos a louvar mais a Deus, em vez de pedir mais a Deus. Talvez a única coisa que nós temos de pedir é: vem Espírito. Porque o Espírito, quando ele vem em auxílio à nossa fraqueza, ao espinho que nós temos na carne, ao espinho que nos faz muitas vezes cair, muitas vezes pecar, muitas vezes cometer coisas que nós não gostaríamos, mas esse Espírito que vem em nosso auxílio nos dá força, que é isso que fala no relato de Pentecostes, um pouquinho antes: o Espírito vos dará força, fala em Atos dos Apóstolos 1, e sereis minhas testemunhas. Então, irmãos, se nós passarmos de hoje em diante, pedirmos mais o Espírito, do que pedirmos: Senhor, cura, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. A palavra de Deus é clara, porque nós não sabemos o que devemos pedir. Se nós não sabemos, nós temos que pedir que o Espírito venha em nosso auxílio, porque Ele pede em nosso favor, Ele intercede por nós, com gemidos inefáveis, porque Ele é aquele que prescuta os corações, Ele sabe o que Ele deseja para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a transformação da nossa vida, do nosso casamento, da nossa história, de tudo que nós vivemos até hoje. O Senhor, dizia aqui que Ele estava reescrevendo a nossa história. O Espírito tem essa capacidade, irmãos. Todos nós que estamos aqui, eu sou testemunha disso, eu já disse isso aqui várias vezes, o Senhor reescreveu a minha história, o Senhor está reescrevendo a nossa história todos os dias, porque nós não sabemos o que devemos pedir, mas se nós pedirmos que o Espírito intervenha em nosso favor, Ele fará do jeito que Ele quiser. Nós devemos, irmãos, parar de olhar para si, num orgulho, numa vaidade arrogante, de querermos viver a nossa vida segundo o nosso olhar e deixarmos com que o Espírito guie a nossa vida de fato. Paulo fez isso. E fez isso de uma maneira incrível, porque ele reconheceu que ele tinha uma vaidade, que ele tinha um espinho na carne, que doía ali. E por isso que ele deixou que o Espírito conduzisse. Todos nós vamos lembrar quando ele diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Talvez nós estejamos muito longe do que Paulo viveu. Mas foi porque ele deixou que o Espírito conduzisse que isto foi acontecendo na sua vida. Foi porque ele permitiu que o Espírito, prescrutando o seu coração, o transformasse de tal modo que no fim de sua vida ele pudesse bradar: alcancei a coroa. Alcancei, resta-me o que agora? Resta-me mais nada. Guardei a fé, alcancei a coroa. Não preciso de mais nada. Pedro, agora sim eu posso morrer, mas de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então, irmãos, quando nós abrirmos o nosso coração para que esse Espírito que já sabe das nossas necessidades, porque o Evangelho diz que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, e nem os pássaros. Os pássaros se alimentam,
Se os lírios se vestem tão bem, os pássaros se alimentam, imagine nós que somos filhos de Deus. Imagine o que Deus tem preparado para nós. Então nós devemos parar de nos preocupar com as coisas que nós queremos e deixar com que o Espírito faça aquilo que Ele quiser da nossa vida. Porque aí, de fato, irmãos, nós poderemos dizer que nós somos livres. Porque nós seremos livres para que o Espírito faça a escolha que Ele quiser da nossa vida. Como um marinheiro em alto mar, sem leme, que deixa ser conduzido pelo vento. Porque todas as vezes, quando Paulo decidiu por si só que não iria para onde Jesus estava mandando, onde Deus estava mandando, ele sofreu as consequências. Quando Jonas falou, não vou para Nínive, você vai, a baleia engoliu e cuspiu ele lá na praia de Nínive. Então, irmãos, nós temos de deixar com que esse Espírito, e mais uma vez eu repito, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, porque ele sabe que nós somos egoístas ao ponto de falar, Senhor, eu quero que a minha vida seja assim, não da forma que o Senhor quer. E aí ele vai, e aqui nós podemos ter irmãos que são testemunhas do quanto nós já falamos ao Senhor, Senhor, eu quero que seja assim, e o Senhor fez totalmente o contrário. Só que se nós, irmãos, nos deixarmos conduzir por esse Espírito, que sabe que nós não sabemos pedir, este processo de aceitação da graça de Deus em nossas vidas vai ser muito mais fácil. Esse processo de aceitação do Espírito, e esse Espírito que vem auxiliar a nossa fraqueza, é um Espírito que nos transforma, que nos batiza, que nos cura, que nos liberta. Porque muitas vezes nós estamos pedindo libertação, amém? Mas muitas vezes nós não nos libertamos daquilo que nos aprisiona. Vamos sempre para as condições que nos aprisionam. Muitas vezes nós estamos pedindo a cura, amém? Mas não deixamos que o Senhor cure o lugar onde deve ser curado na nossa vida. Porque às vezes é uma dor física que nós queremos que seja curada, mas o que o Senhor quer curar é a nossa alma. Porque Paulo, para viver o que viveu, precisou passar por um processo de cura interior profundo. Vocês vão se lembrar que o processo de conversão de Paulo foi ficando cego. E aí eu volto para Bartimeu, que era cego. E chega Jesus pedindo que eu veja. Como se Jesus não visse que o homem que estava gritando nem sabia por onde ele estava. Acho que Bartimeu olhou para Jesus e falou assim, você está de brincadeira que você está perguntando o que eu quero. Que eu veja. Mas primeiro aconteceu uma cura interior tão grande na vida de Bartimeu, como aconteceu na vida de Paulo. Cego ali por alguns dias, e depois deste processo esse homem sai a pregar, não importando o que vai passar, o que vai acontecer em sua vida, sendo flagelado, apanhando, sendo preso, mas deixando-se conduzir pelo Espírito. Que o mesmo Espírito, irmãos, o mesmo Deus que quando derrubou do cavalo fez com que ele ficasse cego, foi o Deus que recobrou a sua visão e fez com que ele enxergasse além da sua vida, além daquilo que ele estava vivendo agora. Mas para que ele olhasse para cima. E é isso que o Espírito quer fazer conosco nesta noite, tem feito conosco nesses últimos tempos, tem falado ao nosso coração, ele tem escutado os nossos clamores. Ele tem escutado. Eu não quero pregar aqui para que você pare e você fique falando agora, eu não posso mais pedir para Deus, porque Deus já sabe o que nós necessitamos, irmãos. Eu estou te fazendo um convite para que nós, porque eu também estou fazendo esse convite a mim, para que eu passe a pedir que Deus faça algo, para que Deus seja em mim.
Quando eu me colocava em oração acerca desse tema, era exatamente isso que o Senhor trazia ao meu coração. Irmãos, nós temos pedido que o Senhor faça, que o Senhor faça, que o Senhor faça, mas nós não estamos pedindo que Ele seja em nossa vida, que o Senhor aconteça, que o Senhor transforme, que o Senhor faça a sua vontade. Porque é fácil nós pedirmos para o Senhor fazer aquilo que nós queremos, irmãos. Mas é muito difícil nós querermos ser igual a Jesus. Um processo dolorido, que requer renúncias, que requer lutas interiores, que requer uma visão ampliada de quem nós somos, como Bartimeu, que eu veja. O padre até dizia ontem que o processo de ver é um processo complicado. Porque muitas vezes nós não enxergamos a realidade. Nós enxergamos o superficial. Eu olho para os irmãos aqui, eu olho para o Márcio, eu não consigo enxergar o que está dentro do seu coração. Eu consigo enxergar o que está fora. Por isso que esse processo de enxergar é um processo complexo na nossa vida. E que só Deus é capaz de abrir os nossos olhos para que nós passemos a enxergar o interior da nossa vida. Aquilo que realmente precisa ser mudado. Como Paulo, que dizia, eu tenho um espinho na minha carne. Porque ele enxergava aquilo, ele enxergava que ele era um homem que tinha suas vaidades e que precisava crucificá-las em Jesus. Ao ponto, irmãos, e que nós clamemos a Deus para que façamos como nosso Senhor, como Paulo fazia, ao ponto de dizermos, não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. E também, irmãos, de dizermos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo não se conformava em ser da forma que ele queria, da forma como ele queria viver. Porque Paulo era um homem sábio, era um homem do alto escalão, era um homem que tinha conhecimento, o mais sábio dentre todos ali. Mas ele abdicou de tudo isso, irmãos, para viver a vontade de Deus em sua vida, para deixar com que esse espírito que prescruta os corações, que, irmãos, o Senhor sabe das minhas vaidades, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe das minhas contradições. Eu já até falei isso para os irmãos que, certa ocasião, eu fui ousado falando que o Senhor tinha mentido para mim. Fui ousado no meu pecado de dizer que Deus tinha mentido para mim. Que Ele tinha me prometido algo e Ele não tinha cumprido. Porque eu queria que fosse da minha forma. E quando o Senhor falou naquele dia ao meu coração, você não enxerga além? Você é limitado? Nós somos limitados, irmãos. Nós somos limitados a enxergar as coisas da terra. O Senhor nos convida nesta noite a olharmos para o céu e tentarmos enxergar as coisas do alto, a buscar as coisas do alto, a buscar além daquilo que nós queremos viver aqui. O que o Senhor der como acréscimo, amém. Amém. Mas nós temos de buscar viver e conformar a nossa vida à vontade de Deus. É isso que essa palavra diz para nós. Porque nós não sabemos nem pedir, nem o que devemos pedir. Embora o que vamos fazer da nossa vida. Se eu não sei nem o que eu vou pedir para o Senhor. Se quando eu vou pedir, Senhor, me abençoe no meu emprego. Porque o Senhor sabe, Jesus, que eu necessito do meu emprego para pagar minhas contas. E se o Senhor tirar o meu emprego, mesmo eu fazendo essa oração? Eu vou dizer que o Senhor está fazendo algo mal comigo? Porque eu pedi isso a Ele, eu pedi que Ele abençoasse o meu emprego para que eu pudesse pagar as minhas contas. E o Senhor tirou, e agora?
E agora, Regi? Como foi ficar quase 2 anos desempregado? Senhor, cura. Né? A minha avó teve câncer. E o que nós queremos nessas horas é, Senhor, cura. Porque nós amamos. Nós não queremos que o Senhor leve. Mas nós estamos querendo que o Senhor faça a nossa vontade. Porque nós não sabemos o que devemos pedir. Porque quando, na verdade, o que nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, faça-se a sua vontade. Se o Senhor quiser curar, que o Senhor cure. Se o Senhor quiser levar, que o Senhor leve. Vai doer, eu vou ficar triste. Se o Senhor quiser tirar meu emprego, amém. Vai doer, eu preciso disso. Mas o Senhor me dará modos e formas de viver a vontade dEle e não me deixará desamparado. Porque a sua santa providência sempre estará a nosso favor, irmãos. Porque vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário, porque é o que o Senhor está falando ao meu coração, é o que Ele falou nessa noite a nós, porque o Espírito vem auxiliar a nossa fraqueza. E se nós somos fracos, ao ponto, irmãos, de pedirmos para que Deus faça a nossa vontade, nós estamos errando muito com Deus. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui rezamos um Pai Nosso, pelo menos ao longo do dia. E na oração do Pai Nosso, nós só faça a sua vontade, não a minha. A sua vontade é o que nós pedimos a Deus. É para que Ele faça. É para que Deus transforme a nossa vida, o nosso coração. Então, irmãos, o convite para nós nessa noite é pedirmos o Espírito. Porque Ele vem auxiliar a nossa fraqueza. Ele vem auxiliar a nossa vaidade. Ele vem em auxílio ao nosso orgulho. Porque o Senhor não vai nos desamparar. Porque Ele prescruta os nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das nossas birras com Deus. Quantas birras? Quantas birras, Senhor? Só o Senhor sabe. Quantas vezes eu não parei lá no meu quarto e falei, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo agora? Por que o Senhor não faz do jeitinho que eu te pedi? Por que, Senhor? Talvez essa seja a nossa maior pergunta. Por que, Senhor? Vamos mudar essa pergunta hoje para ser um para quê, Senhor? Por que eu preciso viver essas dificuldades na minha vida? Me ensina. Por que, Espírito? Tá difícil, então me dá força. Por que não? Para quê? Para que eu preciso viver isso, Espírito? Então me ensine. Que eu sou fraco, eu sou limitado. Eu vou olhar para a dificuldade e vou enxergar uma dificuldade. Porque Bartimeu olhou para a sua cegueira e viu o poder de Jesus que podia curá-lo. Ele olhou além da sua cegueira. Porque os 10 leprosos olharam para Jesus e viram a cura. Não viram a sua lepra. Porque a mulher que tinha fluxo de sangue olhou para o manto de Jesus e falou, só se eu tocar aqui vai me curar. Não precisa nem ele parar. Ela olhou além. E o Senhor nos convida nessa noite a olharmos além. Porque, irmãos, aquilo que o nosso coração clama ao Senhor, Ele já está olhando. Ele prescruta os nossos corações. O Senhor sabe o que nós vamos falar antes de falarmos. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé. Para que nós, pedindo esse Espírito, que vem em auxílio à nossa fraqueza, nos dê a graça
de viver a vontade dele. Nos dê a graça, irmãos. Como eu dizia, nós sempre pedimos para que Deus faça, para que Deus realize. Mas nós nunca pedimos que Deus aconteça em nossa vida, porque o Senhor é um acontecimento. Aconteceu naquele retiro em 2009 na minha vida. O Senhor aconteceu naquele momento, naquela pregação, naquela intercessão. O Espírito aconteceu na minha vida. Aconteceu um Pentecostes na minha vida. E como eu sou feliz de todas as vezes que eu abro a minha boca e falo, vem Espírito Santo, o Pentecostes acontece novamente. Então, irmãos, é isso que eu quero te convidar a pedir nesta noite. Vem Espírito Santo. É para que o Senhor aconteça na sua vida. Talvez você ainda não tenha sentido o Senhor acontecendo. Talvez nós ainda estamos longe de bradar como Paulo, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas se nós nos abrirmos nesta noite para que o Espírito Santo, a partir de hoje, guie tudo, inclusive o nosso louvor, pedir, vem Espírito Santo, me ensina a te louvar. Me ensina a te louvar, Senhor. Me ensina a rezar. Me ensina a clamar. Me ensina a pedir, Espírito Santo. Porque eu não sei. Eu não sou um mestre místico. Eu não sou um mestre da oração. Eu sou um homem, um jovem, que teve um encontro contigo, Senhor. E que hoje eu quero que o Senhor aconteça mais uma vez em minha vida. Que mais uma vez o Senhor me ensine a viver a vossa vontade, Senhor. Para que eu me prepare bem para viver todos os dias o Pentecostes na minha vida. Para que todos os dias eu viva o batismo. E vai pedindo isso ao Senhor. Vai pedindo que o Senhor realize a vontade dele na sua vida. Vem realizar, Senhor, a sua vontade, o seu querer. Tu que prescuta os nossos corações. Tu que escuta os nossos clamores, Senhor. Vem, Senhor, em auxílio a nós para transformar a nossa vida, Senhor. Porque nós realmente, Jesus, não sabemos o que pedir, nem como pedir. Por isso nós pedimos o seu auxílio nesta noite. Por isso nós pedimos o seu auxílio em nossas vidas, Senhor. Para que a sua presença, ó Espírito Santo, venha realizar em nós aquilo que é vossa vontade, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos. Porque é só o vosso Espírito, Senhor, que é capaz de nos guiar. Que, Senhor, a nossa oração, Senhor, seja, vem Espírito, que a nossa oração passe a ser uma oração pedindo que Tu faça a Sua vontade, Senhor, para ir além da minha visão limitada, Senhor, e passar a enxergar a Sua vontade, Senhor. Para que as minhas limitações, Senhor, não me impeçam de unir-me a vós, Senhor, mas que o seu Espírito me faça transcender, Senhor Jesus. Enxergar os males que há em mim, Senhor, e ser transformado pelo teu Espírito para me adequar à vossa vontade, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem em nosso favor com gemidos inefáveis. Com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos como pedir. Por isso que